Já pensou se a morte do Tony Stark não tivesse acontecido? Se a gente pudesse ter agora, nesse momento atual que a gente tá tendo do CM, de multiverso e tudo mais, vindo a aparecer o Homem de Ferro, né? Ele no meio dessa história, como será que seria isso tudo? Bom, com certeza isso seria muito épico, seria muito da hora, a gente gostaria muito das histórias que, cara, viriam no futuro. Principalmente agora que a gente tá tendo o Quarteto Fantástico, Kang vindo a aparecer, ver o Homem de Ferro junto com essa galera, enfrentando essas situações, seria bem interessante. Entretanto, pessoal, tem uma nova teoria rolando por aí dizendo que, cara, esse negócio de o Homem de Ferro voltar à vida ou de alguém conseguir alterar o sacrifício que ele fez lá em Vingadores Ultimato seria totalmente impossível. É possível. Isso porque o sacrifício do Homem de Ferro seria um ponto absoluto no tempo. Hoje a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje, então já chega nele deixando o seu like e se inscreve aqui no canal. E é o seguinte, já que esse vídeo de hoje é para falar sobre o Homem de Ferro, vamos usar a frase-chave desse vídeo de hoje sendo uma das frases mais épicas do Homem de Ferro, né? Então comenta aqui embaixo, eu sou o Homem de Ferro. Todo mundo que comentar isso, vou tentar deixar um máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas aí, fizeram isso? Então bora pro vídeo. É isso aí, pessoal, parece que a série What If acabou explicando pra gente finalmente o verdadeiro motivo do porquê a Marvel Studios não pode trazer o Homem de Ferro de volta. E isso acaba sendo explicado pra gente no episódio 4 de What If. Caso você não saiba, esse episódio é o episódio na qual vemos o Doutor Estranho Supremo, né, aquele Doutor Estranho maligno. E nesse episódio de número 4, vemos a Marvel colocando o Doutor Stephen Strange e também a Doutora Christine Palmer por meio de traumas repetidos, vamos dizer assim. Nesse episódio de What If, a Marvel acaba ponderando a seguinte questão: e se o Doutor Estranho, naquele acidente de carro que ele teve lá no primeiro filme, ele não tivesse perdido as suas mãos, e sim o seu coração? E não, eu não tô falando do coração literalmente, né, e sim do amor da vida dele, que era a Christine. Ah, bom, então assim sim. A gente acaba vendo nesse episódio como o Doutor Estranho, cara, não conseguindo aceitar a morte da sua amada, acaba indo atrás das artes místicas, acaba até mesmo virando o Mago Supremo, ele sim enfrenta o Dormammu, só que chega um período na vida dele que ele olha e fala, cara, eu não tô completo, tipo, eu não quero isso, eu quero a Christine de volta. Então, com a ajuda da Joia do Tempo, ele acaba indo momentos antes daquele acidente e tenta evitar ele. Só que ele não consegue. Ele sim consegue mudar a forma que o acidente aconteceu em sua forma original, só que mesmo assim, de uma outra forma, o acidente acontece. E a Christine morre mais uma vez. Mesmo assim, o Stephen se mantém dedicado a querer reverter a morte da Christine. Ele tenta de todas as formas. Mas a anciã acaba indo de encontro com ele e acaba falando que isso não pode ser revertido. Afinal, a morte da Christine é um ponto absoluto no tempo. Ou seja, pessoal, aquilo não conseguiria ser revertido de forma alguma. O Doutor Estranho, daquele jeito orgulhoso que ele é, né, não aceita o não como resposta, acabou falando que, cara, isso é possível. Outros não conseguiram, mas eu vou conseguir. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Sai de casa comigo pra caralho! Sendo assim, ele acaba indo por alguns caminhos duvidosos, né, e até mesmo absorvendo criaturas. Sendo assim, a anciã, vendo que ele não ia parar de fazer aquilo, e talvez até imaginando que ele ia sim conseguir romper aquele ponto absoluto no tempo, se liga só no que ela faz. A anciã não conseguiu parar o Doutor Estranho, então ela acaba dividindo ele em dois, permitindo que duas das linhas do tempo do Doutor Estranho ocorram no mesmo universo. No final das contas, pessoal, a gente vê que esse Doutor Estranho maligno, esse Doutor Estranho Supremo, acaba absorvendo criaturas e até mesmo vencendo essa sua outra versão de Doutor Estranho. E como resultado disso, tudo foi destruído. Já lá em Vingadores Ultimato, o Tony Stark acaba fazendo seu sacrifício final. E o Doutor Estranho até chegou a falar pro Tony Stark, especificamente lá em Vingadores Guerra Infinita, que havia apenas uma maneira de derrotar o Thanos. E lá em Guerra Infinita, o Tony Stark percebeu que a única forma era ele roubando as joias do infinito que estavam com Thanos e estalando os dedos, e é claro, dizendo que a sua épica frase: eu sou o Homem de Ferro. O Thanos e o seu exército, é claro, desaparecem e o poder das joias do infinito acaba causando a morte do Tony Stark. E eu sou o Homem de Ferro. E esse é o momento que, convenhamos, cara, vai morar eternamente nos nossos corações, porque, cara, a gente vê um personagem que a gente estava acompanhando desde 2008 morrer e, cara, que morte épica. Foi uma morte muito boa, o sacrifício do Tony Stark é muito incrível. Mas até hoje, a galera fica se perguntando: será que haveria um jeito de trazer o Homem de Ferro de volta? Será? Cara, e se por acaso outro personagem tivesse colocado a manopla do infinito? E se por acaso o Tony Stark usasse uma outra joia pra destruir o Thanos e não todas as joias? Ou por que o Doutor Estranho não simplesmente usou a joia do tempo pra trazer ele de volta e tudo sussa? Tudo susto, igual o Thanos fez com o Visão. Bom, pessoal, esse quarto episódio de What If
explica isso pra gente. Como eu tava dizendo pra vocês, no episódio de número 4, o Doutor Estranho tenta várias vezes voltar no tempo pra salvar a Christine. No entanto, não importa o que ele faça, ela sempre morre de novo, de novo e de novo. E de acordo com a própria anciã, a morte de Christine foi um ponto absoluto no tempo. O Doutor Estranho não teria procurado as artes místicas se não fosse a sua morte. Então isso sempre deve acontecer em sua linha do tempo. Reverter um ponto absoluto no tempo resulta em um paradoxo temporal que pode destruir o universo. E quando a versão maligna do Doutor Estranho finalmente obtém poder suficiente para mudar a morte de Christine, o aviso da anciã acaba se tornando realidade e todo aquele universo acaba sendo destruído. E da mesma forma, pessoal, isso aconteceria no CM caso a morte do Tony Stark fosse revertida. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por causa dos pontos absolutos no tempo, eventos como a morte do Homem de Ferro precisam acontecer. Não podem ser alterados de forma alguma. Em Guerra Infinita, o Doutor Estranho deixa claro que só existe uma única maneira de derrotar o Thanos. Se o Homem de Ferro não sacrificar sua vida, isso pode significar o fim do universo como os Vingadores conhecem. Ah, Eric, beleza, cara. Já que não dá pra trazer o Homem de Ferro, cara, traz a Viúva Negra pelo menos. Qual é? A gente tá precisando de uma Viúva Negra, né? Você não acha, não? E não, pessoal. A Viúva Negra também é um ponto fixo no tempo. Vamos lembrar, pessoal, que durante o estalar de dedos do Hulk, quando o próprio Bruce Banner trouxe todo mundo de volta, ele mesmo disse que sim, ele tentou trazer a Viúva Negra de volta. Não tá acreditando? Então olha a cena aqui. Olha, eu tentei. Quando estive com elas, as joias, eu tentei fazê-la voltar. E adivinha só o porquê o Hulk não conseguiu trazer a Viúva Negra de volta? Porque ela também é um ponto absoluto no tempo. E é por isso que tanto a morte dela quanto a morte do Tony Stark não pode ser revertida de forma alguma. Não existe uma forma naquele universo de trazer tanto o Tony Stark de volta quanto a Viúva Negra, porque eles são pontos absolutos no tempo. Eu não vejo uma forma deles trazerem eles de volta se não trazerem consequências gigantescas para o universo deles. Mas hoje, é claro, pessoal, a Marvel ela vive num negócio chamado multiverso, né? E quando a gente fala de multiverso, as regras podem ser um pouquinho diferentes, vamos dizer assim. Embora a Marvel não possa trazer de volta a versão do Robert Downey Jr. que sacrificou sua vida lá em Ultimato, não tem nenhuma regra dizendo que um Tony Stark de uma outra realidade pode vir a aparecer. Lembrem que por causa das múltiplas linhas do tempo existindo no multiverso, vários outros Tony Stark podem estar de boa aí vivendo em outros universos. Então anota aí, embora o Tony Stark do Robert Downey Jr. não possa voltar, existe sim a possibilidade de a gente ver outros Tony Starks de outras realidades vindo a aparecer. Essas linhas do tempo são tão confusas. Mas e aí, gostou dessa teoria? Acha que ela é realmente real? Será que é por isso que a Marvel não pode trazer o Homem de Ferro de volta? Quero saber a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, então comenta aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!